Deixa eu iniciar o vídeo já falando sobre as definições que o Flamengo vai ter logo no início de 2026. Isso porque já no dia 24 de janeiro, o Flamengo tem a primeira decisão, que é a final da Supercopa do Brasil. Até ontem, o Flamengo não sabia quem seria o seu adversário. Existiam duas possibilidades, Vasco ou Corinthians, já que a final da Supercopa reúne o campeão do Campeonato Brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Ontem, o Corinthians venceu a Copa do Brasil sobre o Vasco no Maracanã por 2-1, foi declarado campeão e será o adversário do Flamengo na final da Supercopa. Esse jogo, no dia 24 de janeiro, apesar de já ter a data definida, ainda não tem um local confirmado. Isso porque a CBF está analisando 4 possibilidades: Castelão em Fortaleza, Fonte Nova na Bahia, Arena Amazonas em Manaus e Estádio Nacional Mané Garrincha em Brasília. Dessas 4 opções, o que surge como favorito é o Estádio Nacional Mané Garrincha, que fica em Brasília, já que está praticamente à mesma distância do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de ter muitos torcedores do Corinthians e também muitos torcedores do Flamengo. A expectativa é de estádio lotado nesse jogo, no dia 24 de janeiro. A data já está definida, mas ainda não há confirmação nem de horário, nem de local. Depois disso, o Flamengo tem a final da Recopa Sul-Americana. São 2 jogos. O primeiro confronto será na Argentina. A Recopa Sul-Americana funciona assim: campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana, no caso o Lanús. O primeiro jogo acontece no dia 19 de fevereiro, na semana seguinte ao Carnaval. O Carnaval é no dia 18, é a quarta-feira de cinzas, e no dia 19, quinta-feira, logo após o Carnaval, já acontece a partida entre Flamengo e Lanús, o primeiro jogo na Argentina. O segundo jogo será no dia 26 de fevereiro, no Maracanã. O Flamengo decide em casa por ter sido campeão da Libertadores. Com isso, tem a vantagem de disputar a segunda partida em seus domínios e a chance de conquistar mais um título internacional dentro do Maracanã. O começo do ano promete ser intenso e animado para o Flamengo, já que existem essas 2 decisões entre janeiro e fevereiro e ainda há a possibilidade de, no dia 15 de março, o Flamengo conquistar o título do Campeonato Carioca, caso chegue à final e vença a competição. Podemos levantar a taça em janeiro, em fevereiro e em março. Isso é uma possibilidade real e, se acontecer, estaremos erguendo troféus por 5 meses consecutivos. Levantamos em novembro a Libertadores, em dezembro o Campeonato Brasileiro. Em janeiro podemos vencer a Supercopa, em fevereiro a Recopa e em março o Campeonato Carioca. Pés no chão, sem soberba, mas estou falando de possibilidades e torcendo para que isso se concretize. Bom, deixa eu mudar de assunto para falar agora do zagueiro Vitão, porque o Vene trouxe as informações dos valores da resposta que o Internacional deu ao Flamengo com base na proposta apresentada pelo Mengão. O Internacional deve hoje ao Flamengo 4 milhões e 700 mil euros, 4 milhões referentes à dívida do Thiago Maia, mais 700 mil euros de juros e correção. O que o Flamengo fez? Olha, Inter, já que você está me devendo e não consegue pagar, vamos fazer o seguinte: eu perdoo esses 4 milhões e 700 mil euros que você me deve e ainda te pago 4 milhões de euros pelo zagueiro Vitão. O Internacional respondeu à proposta, dizendo que dessa forma não aceita. O Flamengo, inclusive, estava disposto a pagar esses 4 milhões de euros à vista ao Internacional. O que o Internacional propôs ao Flamengo? Perdão da dívida de 4 milhões e 700 mil euros, mais 6 milhões de euros pelo zagueiro Vitão. Ou seja, o jogador sairia por 10 milhões e 700 mil euros, mais de 65 milhões de reais. E aí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro que acompanha o nosso canal, você acha que vale a pena o Flamengo pagar mais de 65 milhões de reais pelo zagueiro Vitão? Se você fosse o Flamengo, pagaria ou não esse valor ao Internacional? Ah, Flazoeiro, mas o Flamengo não vai estar pagando isso, vai estar pagando só 6 milhões de euros. Mas e o perdão da dívida do Thiago Maia? O Flamengo praticamente cedeu o Thiago Maia ao Internacional. Quero saber a sua opinião. O que você faria? Compraria ou não compraria o zagueiro Vitão? Ele seria ou não o seu alvo nessa janela de transferências? Coloca aí nos comentários, por favor. O Flamengo fez a proposta, o Inter apresentou a contraproposta e até agora o Flamengo não respondeu aos colorados. Vamos mudar o assunto agora e falar sobre Gerson, porque a informação do PVC é que o jogador, antes de iniciar negociações com o Cruzeiro, vinha sendo oferecido a clubes do futebol brasileiro e chegou a ser, sim, oferecido ao Palmeiras. Isso mesmo, o Palmeiras chegou a receber a possibilidade de contratar o Gerson. O clube paulista não quis porque se assustou com os valores exigidos pelo Zenit. O Zenit não abre mão de receber 25 milhões de euros pelo jogador. O Internacional está negociando com o Zenit porque o clube russo quer um jogador do Cruzeiro, o zagueiro Jonathan Jesus. Assim, o Jonathan Jesus iria para o Zenit por 10 milhões de euros e o Cruzeiro teria que pagar apenas 15 milhões
milhões de euros pelo Gerson. O Cruzeiro está oferecendo 12 milhões de euros. As conversas seguem em andamento, ainda longe de uma definição. Mas a informação é que o Gerson vinha sim sendo oferecido ao futebol brasileiro. Eu até vou sondar isso com o Flamengo, se em algum momento alguém ligado ao Gerson, talvez não o empresário ou o pai dele, mas algum outro intermediário, chegou a oferecê-lo ao Flamengo ou tentou fazer com que o clube repatriasse o Coringa. Vamos ver o que vai acontecer, mas a informação é que ele vinha sim sendo oferecido ao futebol brasileiro. Bom, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu peço, se inscreva, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Lembrando que se quiser comprar qualquer produto, é só clicar na aba Produtos, que você ajuda bastante o canal com a sua compra. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!